A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa pré-aula, da Escola Bíblica Dominical, baseada aí nas revistas do Ministério de Madureira. E é uma alegria, ter você aqui conosco, mais uma vez se preparando para mergulhar na Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, com um tema essencial para a vida cristã. Liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Vamos entender, à luz das Escrituras, como a generosidade não é apenas uma prática, mas um reflexo do coração grato e obediente ao Senhor. Então aí prepare a sua Bíblia, o seu coração, e venha comigo aí aprender mais da palavra de Deus. Na nossa introdução, nós vamos ver aí, a gente pode notar, que a generosidade, segundo o Novo Testamento, não é apenas um gesto de caridade, ou uma filantropia, mas uma expressão visível da maturidade cristã. Quando o apóstolo Paulo ele escreve em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 7, ele mostra que os crentes da Macedônia eles eram ricos em fé, na palavra, em conhecimento e, surpreendentemente, também em generosidade. Isso nos ensina que dar, para o cristão, é parte do seu culto racional. É um ato de adoração. Assim, ao estudarmos esta lição, nós devemos refletir. Nossa generosidade, ela expressa a nossa fé? Temos nos alegrado em contribuir, como ensinou o apóstolo Paulo em Atos 20:35, lembrando que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A verdadeira generosidade cristã, ela revela a presença de Cristo em nós. No tópico primeiro, ofertando com alegria, vejamos, observem que para o apóstolo Paulo, a oferta não é uma obrigação legalista, mas uma expressão da alegria que brota de um coração transformado pela graça. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, ele diz que a generosidade dos macedônios foi fruto da graça de Deus. Ou seja, eles deram além das suas forças porque estavam cheios da graça divina. E quando chegamos ao capítulo 9, versículos 7 a 9, vemos que Deus ama o que dá com alegria. Isso nos ensina algo fundamental. Não é o valor da oferta que importa primeiramente, mas a disposição do coração. Uma igreja que entende isso, ela passa a ver a contribuição como um privilégio e não como um peso. Assim, a ofertar com alegria se torna um culto a Deus, uma forma de reconhecer que tudo o que temos vem dele e é para ele. Vamos avançar, tópico 1.1, a alegria de contribuir. O apóstolo Paulo, ele considerou a generosidade um dom espiritual. Como nós podemos ver em Romanos 12:8, o que reparte, faça-o com liberalidade, para evitar que a igreja considerasse a generosidade como um peso. Paulo abordou a importância da alegria ao contribuir. Em 2 Coríntios 9:7, ele diz, porque Deus ama ao que dá com alegria. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo reforça que dar não deve ser um fardo, mas um ato voluntário, feito com alegria. Deus se agrada daquele que contribui com o coração aberto, não por obrigação, mas com prazer. A verdadeira generosidade nasce
de um coração transformado e disposto a servir. Vamos, a uma breve reflexão, partindo desse entendimento. Você se sente alegre ao contribuir para a obra de Deus? Ou, às vezes, o ato de ofertar se torna uma obrigação difícil? Como podemos transformar a generosidade em um ato de alegria verdadeira, refletindo o caráter de Deus que se deleita em dar com alegria? Como nós podemos cultivar essa alegria em nossos corações ao contribuir para a causa de Cristo? Quais os obstáculos que nos impedem de dar com um coração alegre e generoso? São questões aí que nós podemos aí, refletir, trazer aí para o nosso ambiente de sala de aula, e refletir com nossos alunos. Tópico 1.2, contribuindo de coração. Ao longo da história da igreja, muitos crentes demonstraram sua fé e confiança em Deus por meio de contribuições generosas. A oferta, ela não é apenas um gesto financeiro, mas uma expressão da fé, de fé e gratidão. Como ensinou o bispo Abner Ferreira, o coração fiel é aquele que se apresenta diante de Deus com alegria, reconhecendo a graça de Deus em nossa vida. Quando você contribui para a obra de Deus, faz isso com um coração aberto e sincero ou com um espírito de obrigação? Será que a nossa generosidade reflete a gratidão pelas misericórdias que recebemos? O que significa para você contribuir de coração? O que pode ajudar a aumentar nossa compreensão de que a generosidade não é uma carga, mas uma honra? São questões aí para nós refletirmos, perguntas que devem ser feitas. Tópico 1.3, as ofertas voluntárias. A oferta voluntária de Davi para a construção do templo está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, é um exemplo marcante de generosidade. Ele reconheceu que tudo o que possuía vinha das mãos de Deus. O povo também contribuiu com alegria, o que encheu Davi de gratidão. O culto, segundo Davi, é uma expressão de adoração onde nossa vida e nossa oferta devem estar em sintonia. Não são coisas desconexas, mas são coisas que estão em sintonia. Como podemos em nossa vida cotidiana ver nossas ofertas como um reflexo de nossa adoração a Deus? Quando você oferece algo a Deus, isso reflete o seu reconhecimento de que tudo que tem vem dele? Quais são as formas de culto que oferecemos a Deus? As nossas ofertas, tanto financeiras quanto de tempo e habilidades, elas refletem sinceramente nossa gratidão a Ele? 2. A igreja exemplar. O apóstolo Paulo ele cita as igrejas da Macedônia como exemplo de generosidade, destacando sua disposição em ajudar, mesmo em meio a dificuldades extremas. Apesar da pobreza, elas se mostraram ricas em generosidade. E Paulo usou esse exemplo para motivar os coríntios. Está lá em 2 Coríntios 8. O que nos ensina a atitude das igrejas da Macedônia? Mesmo em tempos de escassez, como podemos ser generosos e solidários com os outros? Será que temos a coragem de ajudar mesmo quando não temos abundância? Olha só que pergunta interessante,
Você se vê como parte de uma igreja exemplar quando se trata de generosidade? Como podemos ser mais como as igrejas na Macedônia que não apenas cuidaram de suas necessidades, mas também das necessidades dos outros? Tópico 2.1. Uma igreja rica em amor. O apóstolo Paulo menciona as igrejas da Macedônia como um exemplo, não apenas de generosidade financeira, mas de amor. Ele as elogia, por sua disposição em ajudar os necessitados. Movidos pela graça de Deus, elas não foram motivadas pela busca de reconhecimento, mas pelo desejo genuíno de servir a Deus e aos outros. O amor genuíno é o motor da verdadeira generosidade. O que motiva suas ações generosas? Você vê a generosidade como uma expressão do amor de Cristo em sua vida? O que podemos aprender com as igrejas da Macedônia sobre a generosidade movida pelo amor? Qual é o papel do amor nas nossas ofertas? Será que a nossa generosidade é uma consequência do nosso amor por Deus e pelos outros, ou é apenas uma obrigação? Vamos refletir, vamos trazer questões aí que nos faça ir à reflexão. Tópico 2.2. Os gentios socorrem os judeus. As igrejas gentílicas também tomaram parte na coleta para os cristãos judeus, movidos por compaixão. A oferta que parte do coração e da graça de Deus refletia a unidade do corpo de Cristo. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Essa atitude demonstra que a generosidade transcende fronteiras culturais e raciais. Como a unidade da igreja deve influenciar nossas ações de generosidade? A generosidade não deve ser limitada àqueles que compartilham da mesma cultura ou circunstâncias que nós. Como podemos ser mais sensíveis às necessidades de outros membros do corpo de Cristo, independentemente de sua origem? Como nós podemos fazer isso? Como você pode ajudar a promover essa unidade e solidariedade na sua igreja? De que maneira a generosidade pode ser uma expressão de cuidado e amor por todos os membros do corpo de Cristo? Tópico 2.3. Um exemplo a ser seguido. Paulo ele usa a generosidade das igrejas da Macedônia para exortar os coríntios a seguir o mesmo exemplo. Ele não queria apenas que eles doassem, mas que isso fosse uma expressão sincera de fé e amor, imitando a graça de Deus. Quando pensamos em dar nossa motivação, quando pensamos em dar, a nossa motivação é a mesma das igrejas da Macedônia? O que nos impede de imitar o exemplo dessas igrejas generosas? Será que buscamos genuinamente ser uma igreja que honra a Deus com ofertas voluntárias e alegres? Como podemos aprender a ser mais como as igrejas da Macedônia em nossa generosidade? O que podemos fazer
no contexto da nossa igreja local, para aumentar a nossa disposição de ajudar aos necessitados. Tópico 3. A generosidade cristã. Jesus ele exorta contra a avareza, lembrando-nos que a vida não consiste nas riquezas materiais. O verdadeiro seguidor de Cristo deve ser generoso e ajudar os que precisam, como vemos em 1 Timóteo 6, 17 ao 18. O avarento concentra-se nos bens materiais, enquanto o cristão é chamado a viver com generosidade, ajudando o próximo. Como você vê a generosidade em sua própria vida? Está a sua generosidade alinhada com os ensinamentos de Cristo sobre não acumular riquezas terrenas, mas investir naquilo que tem valor eterno? Em que áreas, de sua vida você tem sido chamado a ser mais generoso? Como você pode crescer na sua prática de generosidade? De maneira que sua vida, e suas ofertas glorifiquem a Deus. Perguntas aí para nós refletirmos aí, em sala de aula com os nossos alunos. Tópico 3.1. Abundantes em generosidade. Os crentes da Macedônia, apesar de sua pobreza e tribulação, eles rogaram ao apóstolo Paulo para participar da ajuda aos santos de Jerusalém. Essa atitude demonstra uma generosidade que vai além da simples ação de dar. Ela é um reflexo de corações cheios da graça de Deus. Para os macedônios, ofertar não era um peso, mas um privilégio. Paulo, ao ver isso, usou o exemplo deles para motivar os coríntios, incentivando-os a seguir tal exemplo. O comentário do Novo Testamento, de aplicação pessoal, nos diz assim, uma frase muito interessante, diz assim, a doação dos macedônios não era motivada pelo desejo de obter elogios, mas pelo desejo genuíno de servir ao Senhor. Eles se dedicaram a Deus e, ao fazerem isso, entenderam que tudo o que possuíam, até mesmo as suas próprias almas, era do Senhor. A sua generosidade refletia esse compromisso profundo. Diante disso, será que nossas ofertas a Deus têm sido motivadas por um coração verdadeiramente dedicado a Ele? Ou estamos apenas buscando reconhecimento dos outros? Quando damos, entendemos que tudo o que temos é uma dádiva divina? Será que nós temos essa compreensão? Será que nós temos esse entendimento quando nós participamos do momento do ofertório? O tópico 3.2, abundantes em solidariedade. Os irmãos da Macedônia não se deixaram abater pelas suas próprias necessidades. Em vez disso, eles viram na oferta para os cristãos de Jerusalém uma oportunidade de demonstrar solidariedade e gratidão a Deus. Está lá em 2 Coríntios 8. Embora eles enfrentassem suas dificuldades, a alegria pela salvação que receberam transbordou em generosidade. Eles se esforçaram para imitar a Cristo em sua solidariedade, mesmo quando isso significava sacrificar o pouco que tinham. John Stott ele diz algo interessante, que ele diz assim, Paulo
não vê a contribuição financeira como algo meramente secular ou secundário na vida da igreja, mas como uma expressão essencial da graça que recebemos. A contribuição é um reflexo da nossa comunhão com Cristo e com nossos irmãos na fé. Como estamos lidando com as necessidades dos outros, especialmente quando estamos em dificuldades próprias? Será que nossa generosidade está ligada à nossa alegria pela salvação que recebemos de Cristo, ou nos restringimos devido às nossas preocupações pessoais? O 3.3, a responsabilidade dos cristãos. Assistir aos necessitados não é apenas uma boa ação, mas uma responsabilidade do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele instrui os coríntios a contribuírem regularmente para a obra de socorrer os cristãos pobres de Jerusalém. Para Paulo, essa responsabilidade era vista como um privilégio, uma forma de os cristãos se expressarem em amor e solidariedade. O bispo Abner Ferreira diz algo interessante. Ele diz assim, a avareza é um pecado combatido pela palavra de Deus. O apego exagerado aos bens materiais pode levar o cristão a negligenciar o chamado divino de ajudar aos necessitados, o que acaba gerando um distanciamento de Deus. Será que nossa relação com os bens materiais tem nos levado a esquecer a responsabilidade de ajudar os necessitados? Estamos exercendo generosidade como um reflexo do nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja? Caminhando aí para a nossa conclusão, os irmãos das igrejas da Macedônia nos deixam um exemplo claro de generosidade, solidariedade e responsabilidade cristã. Sua atitude reflete o reconhecimento de que tudo o que temos vem de Deus. Assim, ao abençoarmos os mais necessitados, estamos demonstrando o nosso compromisso com Ele e com sua obra no mundo. Como nós podemos aplicar esses princípios aí, Vamos trazer uma reflexão final. Como nós podemos aplicar esses princípios em nossa própria vida? Será que nossas ações refletem um coração generoso, solidário e responsável? Ou estamos focados apenas em nossas próprias necessidades? Como é que nós podemos avaliar as nossas condições diante dessas lições? É uma bênção poder compartilhar esta lição com você. Tem aí por tema liberalidade, A liberalidade é mais do que doar, É reconhecer a soberania de Deus sobre tudo o que temos e sermos gratos por sua provisão diária. Se esta pré-aula edificou a sua vida, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aqui embaixo aí o que mais falou com você nesta lição. Compartilhe com sua classe, seus amigos e irmãos em Cristo. E até a próxima pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a Palavra que Transforma.